todos, muito boa noite para aqueles que são de bom dia. Estamos aqui agradecendo a cada um de vocês por nos permitir estar presente na vida de vocês um pouquinho, seja na sua casa, no seu carro, se estiver ouvindo no podcast, no ônibus, em qualquer lugar. Já agradecemos estarmos fazendo parte da sua vida aqui por essa uma hora e pouquinho de programa, no qual vamos discutir as mídias alternativas, aquela mídia feita de torcedor, para torcedor, voltada para o torcedor do seu clube, com aquela linguagem um pouco mais informal, um pouco mais descontraída, sempre procurando trazer as informações mais detalhadas possíveis do time. Algumas vezes acertando, algumas vezes errando, como tudo na vida. Quem nunca errou também. E por isso, já passo a palavra para Carlos Felipe, nosso co-apresentador hoje. Obrigado, Igor. Ótima noite para todos que nos assistem. Nessa live de número 46, esse trem tá rendendo, hein, Igor? 46 lives, meu amigo. Um ano aí é coisa já que a gente faz. O que começou despretensiosamente. Despretensiosamente, não imaginava que fazer 46ª, hein, meu amigo? Mas muito boa noite. Ayrton, muito boa noite pela presença também. É um prazer imenso ter você aqui. Como a gente estava dizendo aqui nos bastidores da live, né? Vai ser um espetáculo assim, contar contigo. Um aprendizado vai ser muito bom. Espero poder aprender com você também, de trocar experiências e trazer um conteúdo relevante para quem assiste aqui o canal do Igor. Já aproveitar, ele não fez isso, pedir para curtir, para seguir, para comentar, né, Igor? Seu canal, o da Invictus também, para a gente começar a crescer aí nessa esfera aí do futebol e do esporte. Boa noite, pessoal. Eu ia fazer isso depois que eu dissesse que a gente está indo audaciosamente onde nenhum homem jamais foi. Essa nossa live Invictus. Estamos aí pegando carona na melhor série de todos os tempos, que é Jornada nas Estrelas. Caírton, vai com você, meu filho. Boa noite, Igor. Boa noite, Carlos. Em primeiro lugar, quero registrar aqui minha satisfação de ser o convidado de vocês. É uma alegria muito grande. Vocês são duas pessoas que eu admiro, que eu respeito pelo trabalho que desenvolvem. E poder discutir aqui o fortalecimento das mídias alternativas é um negócio muito importante. Nós já tivemos alguns exemplos e hoje nós vamos poder detalhar um pouquinho melhor aí como funciona esse mundo da mídia alternativa. Boa noite a todos. Boa noite. Só deixa eu avisar aqui que eu estou em live, porque está chegando toda hora mensagens. Carlos, vai tocando aí um segundo enquanto eu converso aqui no WhatsApp. Como sempre. Tá bom. O Igor é polivalente, tá omnisciente nos vários canais, né? Mas ótimo, legal. Ayrton, bom, eu gostaria de saber, meu amigo, como que, se puder comentar, como é que surgiu, né, o projeto Família Palestra, né, TV, como é que começou essa ideia, há quanto tempo existe, e se você puder explicar, assim, principalmente para o público, como é que, se houve uma migração, né, não é nem a migração, como foi a atualização e a melhoria do programa, né, para esse novo contexto das mídias sociais, do digital, né, que hoje está tão premente aí, né, que cresceu muito, principalmente aí com a pandemia e tudo mais, que acelerou, né, mas como é que começou e como é que ele foi se ajustando, né, até o formato de muito sucesso que tem hoje, né, e como é que se deu esse processo? Então, Carlos, o TV Família Palestra nasceu há 12 anos atrás, através de uma iniciativa de alguns membros de torcida organizada, juntamente com o Tarso, que também participava da torcida. Tarso, nosso atual quarto vice-presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bem lembrado, bem lembrado. E o Tarso, ele participou desde o início junto com esses membros, e ao longo do tempo ele foi evoluindo. O objetivo era sempre trazer as informações para a torcida de tudo o que acontecia no clube, para que desvinculasse aquelas inverdades que a mídia marrom costuma divulgar. Então, com isso, o pessoal começava a buscar as informações e o Tarso, dentro do clube, também subsidiava aos apresentadores e ele também começou a fazer a apresentação.
Então, foi evoluindo. Com o tempo, entraram novos membros, entrou Paulo Cucci, que foi um dos que ajudaram também a fazer crescer muito. Ele e o filho Bruno Cucci fizeram uma participação muito importante. E foi evoluindo assim, buscando informações sempre e combatendo as fake news. Mais recentemente, eu participei, uns 3 anos atrás, de um dos meus primeiros programas, junto com o Paulo Cucci, no fim de ano, que aconteceu numa pizzaria lá na Moca, uma transmissão direta de lá, e foi a festa de fim de ano, e eu fui convidado pelo Tarso e participei junto com o Paulo e o Bruno. Na época, o Tarso teve um problema, acabou não conseguindo ir, e eu conheci o Paulo e o Bruno e fiz amizade com eles. Daí em diante, eu comecei a participar, eventualmente, de chats com eles, tudo. E, há um tempo atrás, o Tarso me convidou para participar do primeiro programa, eu participei, e nisso aconteceu o falecimento do nosso amigo Paulo Cucci. Depois de um tempo, eu entrei e me fixei no programa, porque o Tarso percebeu que o que eu sentia pelo Palmeiras era grande e que eu precisava externar isso e ajudar no programa demonstrando esse sentimento. E aí a gente continuou. Recentemente, houve uma iniciativa do clube, da Leila Pereira, de trazer uma jornalista, que é Elô Campagnolo, uma grande palmeirense, uma grande jornalista, uma pessoa fantástica de relacionamento, para tentar aglutinar todas as mídias alviverdes em torno do mesmo objetivo. Coisa que ela não conseguiu em virtude de muitas das mídias terem algum viés fora dos objetivos do que nós vemos como ideal para o Palmeiras. E aí começaram a atacar, ela se desgastou, houve um evento lá em que ela assume o erro que ela deu uma informação que ainda não estava confirmada, mas eu não vejo dessa forma, eu acho que ela teve lisura o suficiente para informar, e com isso as mídias se separaram. Atualmente, algumas mídias estão se juntando, buscando colaborar uma com a outra, como é o caso da Tutti Palestra, Verde que nos une, o Palestrinices e o Verdazo, e mais alguns aí. Então, a gente está procurando se unir para trazer informações precisas. A mesma coisa que vocês estão fazendo, vocês estão buscando trazer informações para o seu público de uma forma mais certeira, mais assertiva do que fake news. E falando no nosso público, se a rapaziada quiser deixar aqui embaixo os comentários, mandar oi para o pai, oi para a mãe, oi para a namorada, fazer comentário, escreve aí que a gente está lendo por aqui. Se quiser fazer propaganda da empresa, manda um superchat. Não pode porque não temos ainda, mas faz a propaganda e manda um agrado para a gente que a gente está aceitando também. Mas logo tem gente aí mandando, você vai ver. Muito legal. E hoje... Não, Ayrton, eu estou vendo assim, até pelo que eu pesquisei da iniciativa, que é muito interessante. Vocês têm o programa hoje em várias plataformas, né? YouTube, verdade. Instagram, tem TikTok, verdade. Tem até no Twitch também, né? Exatamente. E no Facebook, né? Exatamente. A gente busca diversificar as plataformas para atingir um público variado também. Perfeito. E como é que é essa relação, Ayrton, com o clube, do ponto de vista que a gente verifica... Porque, assim, para explicar para o público, né, vocês não são nem o veículo oficial do Palmeiras, pelo que eu entendi, não. Né? Não é o caso. Não são também o veículo de imprensa tradicional, né? É uma iniciativa de palmeirenses apaixonados, de torcedores, né? De até, de certa forma, de colaboradores, aí, até de dirigentes, de certa forma, do clube. Sim. Mas como é que fica essa questão, eu nem vou dizer de imparcialidade ou de independência, mas de como dosar ali no dia a dia, né? De acordo com os movimentos do clube, inclusive o resultado em campo,
a questão de até onde você pode ir de crítica, ou de elogio, ou de como tratar determinados temas, porque com certeza deve ter pressão, né, da torcida mesmo, do público que assiste o canal, de repente, dependendo de resultados, né, para que você, de repente, faça uma análise X ou Y de determinada situação. Então, porque eu te pergunto isso, porque a imprensa a gente conhece. Chegou o primeiro, ó. Boa noite, Leonardo. Ah, Tá Léo. Boa Léo noite. participou com a gente domingo no programa. Então, Carlos, que legal. É assim, a relação é muito intensa com a torcida e com o clube. E a gente procura ter acesso às informações do clube nos bastidores e combater as fake news. Muitas informações... a gente não pode dar, Carlos. Espera aí, desculpa me meter. Só vou complementar. Tem muita coisa que a gente sabe, mas a gente não fala no programa. Exatamente. Porque se a gente falar, até por termos essa ligação com a diretoria, com a presidência, a gente pode estar melando algum negócio que venha a acontecer. Então a gente prefere, aspas, para se fazer de bobo do que dar uma notícia antes que possa prejudicar. Porque o nosso trabalho, falo nosso porque eu estou no programa também, não é dar o furo, não é dar a informação em primeira mão. Nenhum de nós é profissional com isso. A gente faz aquele meio de campo que todo torcedor gostaria de fazer. E que, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de todo domingo à noite falar. Verdade, é verdade. Entendi. Tem informação que além do sigilo, fica antiético para a gente divulgar. Por exemplo, negociações. Se você for divulgar uma negociação que está tendo em condições avançadas com determinado jogador, você pode melar a negociação ou pode encarecer e gerar um prejuízo muito grande para o clube. E não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer informação quando já o negócio estiver sacramentado, assinado, que aí a gente chega aqui e fala, olha, tal informação é verídica. Por quê? Porque a gente tem respaldo do clube. Agora, a gente também combate as fake news. Muitas vezes a gente vê a imprensa marrom divulgando, porque estão negociando com fulano, consultaram o Beltrano, e porque no clube está tendo briga. Sabe, é o tipo de coisa que a gente procura corrigir para que não só o torcedor, mas também a própria imprensa que trabalha corretamente tenha a noção do que está realmente acontecendo, para que não crie mais conflitos dentro do clube. Até então, porque... Desculpa, Ayrton, eu ia falar para o Carlos que a gente sabe que há amigos da imprensa que nos acompanham de domingo. Sem dúvida, sem dúvida. Existe em busca de um furo, né? É verdade. É que no nosso canal eles não vão ter, porque a gente não está lá para fazer isso. E você vê, por exemplo, no domingo, o Leonardo Brancati, que é o gandula mais antigo do esse Palestra, aqui. E que é um grande amigo e ídolo que eu tenho. Eu já falei isso para ele, às vezes ele acha que eu estou brincando, mas não é verdade, eu considero ele um ídolo, porque ele faz justamente aquilo que eu gostaria de fazer dentro do campo, que é estar colaborando com o Palmeiras, mais próximo possível dos jogadores, da comissão técnica. Então, ele participou conosco e a gente tem muito cuidado de não colocar ele numa situação em que comprometa não ele, mas o clube. Muitas vezes tem coisas que ele comenta e que pode prejudicar o clube lá na frente. A gente não sabe. Então, foi uma entrevista muito tranquila, muito segura, em que teve a participação da diretoria do Allianz, que permitiu a participação dele. Ayrton, calma. Carlos, leia o comentário, meu filho. Oi, Carlos. Abraços da Júlia e do Miguel. Beijo para vocês três, viu, amor? Um beijo. Eu tenho que garantir que quando eu vou para Goiás eu tenho uma cachaça decente para tomar, porque se eu for depender do Carlos, eu tô pego. Eu tenho que tomar conta de quem toma conta dessas coisas. Agora eu entendi. Então você já está comprometido a trazer a minha também. A hora que eu for para Goiás, eu trago um monte de cachaça para nós. Traz o Ayrton também.
com você. Será um prazer, será um prazer. Se puder, né, claro. Mas é bem por aí, viu, Carlos? É nesse sentido que a gente procura assim, atuar dentro da mídia. E uma coisa, Carlos, eu vou falar do família, para depois a gente expandir, que é o micro, para depois a gente expandir para o macro. Que é um dos diferenciais, eu acho que é o diferencial, o Ayrton pode falar, é que a gente procura fazer a boa informação, que é a informação correta. Isso. Se você pegar o programa, você vai ver que, às vezes, aí eu vou falar de mim, às vezes eu estou dando a mesma aula que a Invictus dá, eu estou dando no programa que é ensinar como funciona uma negociação. Verdade. Que tem negociação que começa agora para frutificar daqui a 3, 4 meses. Como é calculada uma multa rescisória, que às vezes é melhor o clube jogar de portão fechado do que de portão aberto. Estamos dando espaço para o futebol feminino do Palmeiras, que eu acho que é o maior diferencial hoje do Família, é isso. Exatamente. E eu acho que vocês têm uma oportunidade, desculpa, de comentar conteúdos e assuntos que não são colocados pela mídia, né? De certa forma também, né? É verdade. Que não são abordados, né? Aí, se você quiser ler o que o Léo falou... O Família, programa que transmite credibilidade, seriedade e retidão. Sou ouvinte de carteirinha. O Léo é sempre muito, muito gentil com a gente. É uma pessoa íntegra, sensacional. Eu espero que o Carlos um dia ainda tenha a oportunidade de conhecer o Léo, porque é um cara fantástico, um amigo que vale a pena ter na sua casa. Mas isso é o que é o Família. A gente está falando de um programa que eu faço com ele todo domingo. Mas, infelizmente, a mídia alternativa não é só isso. Eu acho que, na verdade, o Família faz parte de uma minoria. Você vê. A gente conta com apoio. Quem ajuda bastante a gente, quem deu bastante orientações, é o tiozão do Verdão. Ele está nos Estados Unidos e ele tem um programa que chama Tiozão do Verdão e que agrega torcedores no mundo inteiro. E ele tem dado muito respaldo para a gente, muitas orientações. Nós tivemos uma reunião virtual com ele para buscar informações de onde a gente poderia melhorar, onde a gente estava errando, o que a gente tinha que fazer para aumentar a audiência. Então, é uma pessoa que ajudou bastante. Depois surgiram outros também, o Paulo Massini com o Ayrton. Fala, Carlos. Desculpa, te interromper, tô dando esse delay aqui. O tiozão tem quase 50 mil seguidores já, né? Eu tava vendo o canal dele esses dias, tem quase 50 mil só no YouTube, né? É por aí, é isso mesmo. E a gente acompanha sempre, cada programa dele tem no mínimo 1.500, 1.600 interações diárias. É um público bem fiel e participativo. É um cara muito bacana, um cara que dá orientações assim, que não fica enrolando. Se você precisar de ajuda e perguntar para ele, ele te dá o fio da meada na hora. É o cara que é parceiro mesmo. Depois tem o Paulo Massini também, que é jornalista tradicional da mídia oficial e que participa também, tem um programa dele no YouTube também, o Paulo Massini. Tem o Tuti Palestra, que tem o Marcão, o Vartão e o Manganelli e o Zé Melo também, que ajudam bastante a gente, que divulgam. Então, a gente faz essa troca, a gente procura os programas que têm esse viés de falar a verdade e troca informações. E cada um vai ajudando a agregar mais ouvintes, participações para os outros canais. Mas então, Carlos, isso é uma exceção. A maioria dos programas da mídia alternativa quer o quê? Quer clique view. Quer ficar pescando a audiência. Entra em polêmicas ou cria polêmica onde não existe. Para quê? Para crescer a qualquer custo. Para crescer a qualquer custo, porque quer ter like, quer fazer depois recorte, quer viralizar passando no WhatsApp. Mas aí o cara fala uma abobrinha, mas do tamanho do mundo. E eu não estou falando da torcida do Palmeiras, estou falando das torcidas de modo geral. Vale para Palmeiras, para Corinthians, para São Paulo, para Flamengo, para o Vasco.
A mídia alternativa ela é muito boa, mas ela tá, na mesma proporção ela é muito nociva quando não é bem feita. Porque você pega uma notícia que não é verdadeira, eu não gosto de falar fake porque existe a tradução para o Brasil, tá? E aí os canais que só querem replicar a informação comentam em cima daquilo, mesmo sabendo que aquilo não vai se concretizar. Ou que aquilo não é verdade. Mas por que comenta? Porque, infelizmente, se você pegar a pesquisa do Instagram, do Twitter, eu sou mais antigo, eu prefiro o Twitter, vai ver o assunto que está falando no momento, vai gravar um vídeo, vai colocar lá a hashtag para poder viralizar ainda mais. E se amanhã ou depois comprovar que não era verdade, tudo bem, eu não sou jornalista. Exatamente. É o tal da... Só expressei minha opinião, né? Vamos falar fechado, né? Exatamente. Ainda usa essa desculpa. Um caso bem específico foi o que aconteceu no grupo do Palmeiras lá, quando a Elo assumiu a área de comunicação, ela fez algumas reuniões, então a gente tinha contato e eu estava ouvindo um comentário de que o Palmeiras tinha se acertado com o Pedro do Flamengo. Olha só. Quando eu vi aquilo, eu vi que era a mídia alviverde alternativa que estava divulgando, estava dizendo que era verdadeira aquela informação. E aí eu peguei e consultei a Elo. Falei, Elo, aconteceu realmente isso? O Palmeiras fez esse contato com o Pedro do Flamengo, ele está de acordo, tudo. E ela pegou e colocou na resposta no grupo. Eu tinha feito a pergunta para ela no individual, no privado, e ela pegou e respondeu no grupo. Sim, é verdade, o Palmeiras se acertou. Só que não havia acertado ainda salários. E como ela mesma disse, a gente só considera acertado quando tem o salário definido e todos estão de acordo. Só que o que ela me respondeu foi que o Palmeiras fez o contato. E aí os famosos caça-cliques começaram a disparar. Palmeiras confirma que já negociou com o Pedro. E aí deu um burburinho danado. E começou todo mundo dessas mídias alternativas aí desvirtuando, criticando ela, falando que ela não sabia, que ela estava dando informação furada, isso e aquilo. Desgastou tanto ela que ela acabou por pedir o desligamento. E ficamos todos na mão. Um objetivo que era fortalecer o relacionamento da mídia com o clube ficou interrompido, justamente por causa desses caça-cliques que foram apressadamente divulgar uma informação que ainda não estava efetivamente confirmada. Aí, Carlos, entra um ponto que é aquilo que a gente discute na Invictus e para os alunos da Invictus, que é saber interpretar. A pergunta foi, acertou? Conversou? Eu conversar é uma coisa. Eu acertar é outra. Eu contratar é uma terceira, diferente ainda. Porque para contratar, você tem que ter um acordo de 3 vontades. Pessoal, vamos lá para uma aula básica aqui de contratos no futebol. Se você contratar um jogador vindo de uma outra equipe, eu não estou falando alguém que suba das categorias de base, você tem que ter acerto. Primeiro, entre os 2 times. Aqui, tem que se acertar. Depois, você acerta com o jogador. Qual o problema do Brasil? Aqui eu não estou falando do caso do Pedro, eu estou falando de modo genérico. Geral. Os clubes, às vezes, vão direto no jogador para que esse tente forçar a saída. O problema todo é que nem sempre o jogador força a saída e nem sempre o clube aceita baixar a cabeça para o jogador que quer ir embora. Porque tem a multa rescisória, né? Depende muito do valor da multa rescisória e tudo mais, né? Multa rescisória que, para o mercado brasileiro, é 2.000 vezes o valor do salário da pessoa. Ela já está fixada de acordo com a lei. O clube não é obrigado a negociar.
É por isso que quando o clube é parrudo e tem dinheiro, ele vai e deposita. Caso do PSG com o Neymar. Tanto é que aquela foto dele com a camisa do Batman rodou o mundo. Porque ele pagou a multa, não houve uma negociação. O problema todo é esse. Nós, no Brasil, estamos acostumados a fazer as coisas do jeito errado. E a multa, na verdade, ela não é uma prisão para o jogador. Ela é uma libertação. Isso. Porque se eu posso assinar um contrato, só deixa a moto passar, de 3 meses, 1, 2, 3, a 5 anos, se eu assinar um contrato por 5 anos sem multa, eu não posso ir embora. Isso. Eu fico preso. E antigamente tinha o passe, né? Tinha a lei do passe. Era uma prisão maior ainda, né? Para o jogador, né? E a lei do passe, ela foi feita para quê? Para que o clube tivesse uma forma de reparar um gasto com aquele jogador. Que é o mesmo raciocínio da multa rescisória pela rescisão antecipada do contrato de trabalho. Eu estou indenizando o clube para o qual o atleta está trabalhando por um gasto que ele teve. Mas qual é o problema? Aqui na live, seja no meu canal, seja no canal da Invictus, a gente tem um público que quer aprender essas coisas. Isso. Ele pode não concordar, mas ele aceita em aprender. Quando você está num canal, numa mídia alternativa, a pessoa não quer atender. Via de regra, você tem 2 tipos de telespectadores num canal de mídia alternativa. O que vai concordar com tudo que você fala e o que vai criticar tal boa noite. Porque ele já vem com uma opinião formada. Ele não quer expandir o conhecimento. E a depender, se eu der uma aula dessa, no Família Palestra, ou vão me chamar de passapano, ou vão me chamar de vendido. Onde já se viu explicar que o jogador tem o direito de não querer vir. Ou então que o outro clube tem o direito de recusar a negociar. Exatamente. Concordo, né? Carlos, está aí? Tá. Estou aqui, tô aprendendo com vocês. Acabou? Não, eu só estou falando essa aula de mídia que você que devia dar, porque você é profissional de mídia, apesar de ser jornalista registrado no Ministério do Trabalho, eu tenho minha carteira, meu registro, posso me considerar jornalista e me considero, até por ter o meu blog, às vezes comentar na Rádio Trianon aqui em São Paulo. Eu já estou quase pedindo credenciamento de imprensa nos jogos. Cara, é muito difícil você ser mídia. Ainda mais porque você trata de clube. Teve uma vez, eu estava numa live, não foi no Família, estava explicando como funcionam as coisas. O cara falou que o advogado de barba, no caso eu, tinha cara de um 71. Nunca me viu, não sabe quem eu sou, não conhece a minha história. É que é muito fácil ser desrespeitoso com outras pessoas estando por trás de um computador. Quando você está no cara a cara, a pessoa não tem coragem de fazer isso. Mas quando se está por trás de um computador, de um teclado, todo mundo fica valente. E aí começa a desrespeitar, sabe? É o tal dos haters que aparecem e que ficam criticando os demais sem ter conhecimento de causa. Aí, ó. Ainda mais tem... Exatamente. Para nós, torcedores do Palmeiras, a corneta vai tocar mais alto. É sempre assim. É sempre assim. Torcedor do Palmeiras é exaltado, é coração, é sangue na veia, aquele cara que vibra, que exige, sabe? Pô, estou uma semana sem ganhar um título. Pô, vou cobrar os caras, vou encher o saco, sabe? Então... Não, nós estamos indo para abril, cara. Abril daqui 2 dias. E tem cara falando do 9. Que não quer entender que você não contrata um centroavante, ou um zagueiro, ou um goleiro de uma hora para outra. É verdade. É aquela nossa última live, Carlos, que a gente estava falando, que eu vou avaliar o quê? A estatística, eu vou avaliar o potencial mercadológico da pessoa,
eu vou avaliar o que eu quero. Eu quero retorno dentro de campo ou eu quero uma venda futura? Não, e o projeto, né? O Palmeiras é um time grande, tem um projeto, com certeza, assim, a direção do Palmeiras sabe onde quer chegar, tem um plano, né, o Palmeiras é um time grande do Brasil hoje, um dos maiores times do país. Não é um time que você decide qual é o sabor de torcida, né? Não, eu quero camisa não, vou contratar qualquer um aqui, ou que a torcida quer. Tem todo um planejamento, várias variáveis, né, para você decidir, né? E é um recurso escasso no mercado, né? Camisa não, e você vê a organização que é o clube, até desde da presidência até lá, a equipe de gandulas. Ontem o Leonardo estava dando domingo, o Leonardo deu uma aula para a gente sobre organização de estrutura de gandulas, e é incrível, porque tudo foi se profissionalizando, não exatamente no termo técnico profissionalizado, mas foi se especializando nas suas atividades, a ponto de que cada um dos gandulas do Palmeiras sabem exatamente a responsabilidade que tem perante o clube, perante a federação, perante Conmebol, FIFA. Todos eles sabem de cor e salteado. Então, a mesma coisa acontece com a mídia. Ela tem que estar preparada, tem que estar focado no quê? Em que público ela vai querer atingir. É um público mais jovem, é um público que é mais passional, é um público racional. Tudo isso tem que ser visto antes de se iniciar o projeto. Então, olha, Carlos, pra você ter uma ideia, no Família, Carlos, pode entrevistar, não precisa só ouvir. Não, tranquilo. Quando a gente fala, a gente / Igor fala do futebol feminino, que a gente já deixa para falar no final... O Igor não se esconde, vem mais pro lado. Você tá só com metade do rosto assim, Igor, ó. Isso. Quando tava passando uma moto aqui, eu não ouvi. Não, aí foi pra você não se esconder. Você está se escondendo novamente. Aí. Pronto, acabou essa palhaçada. Só eu falo. Muito bem. Vocês dois. Vou aproveitar e fotografar para o TikTok. Pode deixar. Isso. TikTok é do Deivinho. Não, como que é o outro lá, aquele site lá? Você sabe qual é. Vai me mandar para o OnlyFans? Não, mas, Ayrton, deixa eu fazer uma pergunta aqui, se eu puder. Vocês têm várias mídias, assim, você consegue perceber uma diferença de público que vai para cada uma delas, cara, assim, do YouTube, do Face, do TikTok, o tipo de audiência que vocês têm em cada canal desse? Como é que funciona? O programa é uma vez por semana e vai para todos ao mesmo tempo? Como é que funciona aí? Vai tudo ao mesmo tempo. E como é uma mídia direcionada à torcida, então não tem muita assim, diferenciação. É apenas, talvez, idade. Por exemplo, o pessoal do como é que chama? Twitch. É um público mais jovem, que é aquela molecada que participa mais de jogos, essas coisas. Então, a única diferença, o restante é um público mais assim, torcedor mesmo, raiz, é aquele cara que acompanha o time, que acompanha as notícias do dia a dia. Então, não tem muito assim. Agora, para outros ambientes de programas, para outros tipos de programas, aí dá para diferenciar, mas no nosso caso fica mais complexo fazer essa avaliação. E qual dá mais audiência? Você tem pelo menos essa ideia assim, de qual deles que você percebe que acessam mais e que assistem mais, ou é meio mesmo parâmetro? Aí, quantidade, assim. O que tem aparecido mais é o YouTube e o Facebook. É o que tem gerado mais demanda, assim, Facebook e o YouTube. Mas eu ia falar, Carlos, que a gente que hoje está numa mídia alternativa, eu não sei a opinião do Ayrton, talvez ele possa concordar ou não, mas aí com ele, o Léo pode falar. Uhum. Existe até dentro da mídia alternativa dos clubes existe segmentação. Tem aquele que quer mais uma informação geral do clube, do futebol, do basquete, do vôlei. E existe aquele que só quer do futebol masculino. No nosso caso, a gente... E tem espaço para todos, Igor? Tem. Fala, tiozão. Boa noite. Obrigado pela participação. Grande abraço, tiozão.
Por aí você percebe quando o Igor entra e faz a participação comentando sobre o futebol feminino. Você acha que não vai ter ninguém interessado, e sempre surgem aqueles torcedores que estão acompanhando. Então, isso é muito gratificante, você perceber que a torcida não está específica do futebol, está específica dessa marca aqui, é do clube. Então, eles estão lá, falam do futebol, eles acompanham, falam do basquete, eles sabem, sabe? Então, e já tem gente que pede, eu não vou falar de domingo porque eu não participei, talvez o Ayrton possa falar de domingo, que eu fale já de futebol feminino. Já tem 2 pessoas que eu sei que quando aparece o nome deles, eu vou pedir para falar do futebol feminino. É verdade. Ele sempre aparece e já cobra. E o Igor não vai falar do futebol feminino? E fulana foi contratada? É sempre assim. Discute, cara. Por isso que eu estou falando. Nas mídias alternativas, ela já está até tendo que ser segmentada dentro do segmento. É verdade. Isso é muito. Pois é, essa que é a minha pergunta. Não cabe já uma mídia só o futebol feminino do Palmeiras ou ainda é cedo? Cabe, mas eu vou deixar o Ayrton completar. É muito cedo ainda, porque o futebol feminino ele está começando a tomar corpo agora. A gente nota eu e o Igor temos ido muito assistir os jogos lá no Allianz, e a gente está notando a diferenciação do público. Não é o mesmo público que frequenta o estádio do jogo do masculino. É aquela família que não tem condições de bancar o custo de um ingresso, de um estacionamento do futebol feminino, que é muito mais caro. Então, ele consegue pagar lá os R$30 do futebol feminino, ele vai lá. Por quê? Porque está a marca do Palmeiras lá, sabe? Então, tem essa diferenciação, o tipo de pessoas que acompanham, mesmo jovens, as meninas participam muito mais, mas tem torcida organizada formando ala feminina, como nós vimos lá. A Savoia criou uma ala feminina lá. Tem um comando feminino. Para acompanhar. E eu falei, a mídia alternativa na cultura brasileira é 100% futebol, e eu vou completar. É 100% futebol masculino ainda, infelizmente. E como o Leonardo mesmo está dizendo aí, é bem heterogêneo as exigências. Futebol é mais visado, claro, mas o que acontece com as outras modalidades também é importante saber. A gente tem procurado buscar informações dentro do clube sobre o que acontece nos outros esportes. E o que a gente está conseguindo, a gente está levando. Mas você nota que a exigência ainda é mais focada no futebol masculino e futebol feminino, num patamar um pouco abaixo, mas ainda assim dentro do esperado. É só pegar o gancho do Ricardo. É isso mesmo, que atrapalha com essas cliques que a gente falou. Cria polêmicas vazias para caçar o clique. Mas, Carlos, eu acho que num futuro muito próximo, eu não vou falar do Família Palestra, mas eu acho que até comportaria ter uns drops de 5 ou 10 minutos só para falar do feminino, mas eu acho que vai começar a ter programas de clubes, de torcedores, de mídia alternativa, só para falar do feminino e só para falar de, tipo, sei lá, basquete, vôlei, porque já há o segmento. Vocês lembram do momento cultural do Igor? Campo dos Sonhos, construa e eles virão? Verdade. Aquele filme de beisebol, que ele constrói o campo e vem derruba toda a plantação dele lá e constrói o campo para receber acho que os heróis. Quando tiver o primeiro programa, eu acho que tem que começar tipo com 5, 10 minutos. Não que não tenha matéria, mas é que no começo, por uma questão de praticidade, de custo, 5, 10 minutos para falar de futebol feminino, em coisas de meses, ele será tão grande quanto os programas já tradicionais. Porque é isso uma coisa que o Ayrton falou, que eu sempre falo para ele. O público do feminino é diferente no estádio e ele vai ser diferente na internet. Verdade. Às vezes, a pessoa se sente constrangida de não comentar sobre o futebol feminino, porque pode achar que vai ser zombado, caçoado, perseguido por escrever aqui na lateral.
Fala, Carlos. Não, só queria dizer o seguinte, a audiência, as pessoas podem ter a impressão... Pode falar, o senhor nunca foi de erguer a patinha. É que é o seguinte, é que a audiência, as pessoas têm muito... Quem começa no digital, assim, de explodir, né? Pô, eu quero ter milhares de seguidores no primeiro mês, se eu não estou crescendo tão rápido, eu acho ruim. Mas as pessoas têm que entender que a audiência ela é construída. Então, às vezes, pode levar um tempo, né, para você fazer isso. Agora, no futebol feminino aí, de repente, quem começar a fazer isso agora, mesmo que essa audiência não está tão construída, é aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Vai poder produzir mais conteúdo, trazer, construir mais claramente essa audiência, pode colher mais frutos quem chegar primeiro nesse lugar. E o que você falou aí, Igor, por fim, da questão de você... Daí também mais o aspecto da importância de se pensar na segmentação feminina, que tem uma teoria na comunicação que se chama teoria da espiral do silêncio. Que é uma teoria que diz que se você está num grupo mais homogêneo e que uma determinada opinião impera ali, sei lá, de 100 pessoas numa esfera de comunicação, 93 entendem de um jeito, você percebe aquele movimento maior, você tende a se conformar com aquela opinião, mesmo que você seja contra, e ficar calado. E que essa espiral vai crescendo. Quanto maior o volume, mais ela vai tendo força, né? Então, de repente, a libertação dessa segmentação para esses nichos, mesmo que menores, né? A médio prazo, vão permitir sair desse isolamento, né? Então, de repente, quem começa a fazer esse trabalho agora... Você quer ver um exemplo? Eu gostaria até que o tiozão, se tiver condições de informar para a gente aí no chat, quanto tempo ele levou para atingir a credibilidade e o público que ele tem hoje na mídia. Falando do tiozão, ele é uma boa... ele é uma boa antena para a gente saber exatamente. Ele está falando que o futebol feminino é uma semente a ser plantada, mas a longo prazo, 3 anos ou mais, semelhante às categorias de base, que já existe e não é grande apelo. Eu só ia falar uma coisa, eu já deixo. Já devolvo a palavra. Esconde, Igor. Você está escondido de novo, Igor. Você escondeu mais ainda agora. Está com vergonha. Eu sou tímido. Não, mas tira a timidez e vai mais para o lado um pouco, para o outro lado. As duas maiores audiências desse canal, nas lives, foi com a Thay, do Futsal do Atlético Catarinense, e foi com a Tamires do Tamanca, que é futebol feminino, que é uma academia de futebol feminino. Tá vendo? As minhas duas maiores audiências foi quando eu tratei do assunto futebol feminino. Mas aí que está o interessante, Igor. Você está buscando as pessoas que são referências no setor. Então, para quem precisa crescer, o ideal é isso, é começar a buscar essas referências no setor para ter a credibilidade e saber que você está falando sério, que você não está falando nenhuma bobagem. Quando você traz uma Tamires, quando você traz uma outra, como poderia trazer a Dulce, por exemplo, que é uma pessoa que tem uma experiência no futebol, você traz uma pessoa que vai referendar aquele assunto que você quer discutir. Olha o que o tiozão está falando, 48 mil inscritos, levou 2 anos e meio. Mas antes ele precisou estudar o YouTube, os mecanismos, os algoritmos, tudo isso. É um conjunto, não é só o fato de você querer estar ali. Você tem que buscar todos esses detalhes e juntar eles num ponto em que você consiga determinar o que você quer atingir. É isso que o tiozão fez. Então, você vê, para quem quer, como a gente, o Igor está encabeçando isso, buscando ter uma visão, uma visibilidade maior no futebol feminino, já tem esse alerta. Ele vai ter que ir com calma, buscando essa sedimentação e buscando as informações precisas para trazer, para ganhar essa credibilidade. E aí, em 2 anos, 1 ano, 2 anos, hoje está um pouco mais dinâmico do que uns 3 anos atrás, mesmo assim, não é um negócio para curto prazo. Meus amigos, mídias alternativas é um campo vasto
E eu acho que a gente já está com 45 minutos de live. Nós não estamos encerrando, mas já é bom a gente começar a fazer algumas amarrações. Então já vai levantando um pouco aí, Igor. Você está... Ou uma hora você se esconde de lado, outra hora você se esconde para baixo. Então, para o lado, vai mais para o lado. Eu vou aí puxar... O contrário, cara. Outro lado. Isso. Pronto. Não me apurrinha a paciência. Ô, Carlos, eu acho que você podia depois fazer um convite para o tiozão falar numa live da Invictus, que é mais séria do que aqui no meu canal, sobre essas estratégias, porque eu acho que isso é um público que vai chamar muito mais atenção da Invictus do que do canal do Igor. Pô, com certeza, tiozão, tá convidadíssimo. Vai ser muito grande. Você viu a moral? E vou chamar o Ayrton também de novo, se puder, ué. Ele me chamou de palhaço. Ele falou que eu vim no programa que não é sério. E não é, o programa sério é do Carlos. Eu consigo esculhambar com tudo. Eu sou o maior esculhambador da galáxia. Eu falo aqui, ó. Acredito que a insegurança na certeza da continuidade de um time como o Palmeiras, Corinthians e São Paulo no futebol feminino faça com que as torcidas não se engajem. Isso realmente foi uma coisa que aconteceu no passado. Exatamente. Agora já não tem mais isso. Agora eu acho que veio para ficar. Até porque a Conmebol determina que os times que participarem da Libertadores e da Sul-Americana obrigatoriamente terão um time feminino também, em nível profissional. E aí acaba essa insegurança, porque mesmo que Corinthians não esteja participando, eles são obrigados a ter, porque o ano que vem eles conseguem uma vaguinha, e aí? Não tem time? Não entra. E são times de camisa que não aceitam ter uma equipe só para competir. Exatamente. Fala, Carlos. Você pediu a palavra, fala, filho. Eu vou fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta em alguma live para o Igor. Uma coisa, nós estamos falando do futebol, do crescimento como competição, né? Que é a primeira parte, evidentemente, de ter times, os clubes disputando. Mas no aspecto de formação de público feminino para assistir os jogos, tanto fisicamente, que acho que passa por esse processo no início, quanto do ponto de vista também de consumir as notícias e do dia a dia mesmo do clube, o que vocês acham que falta ainda, principalmente no aspecto de instalação esportiva no Brasil e de segurança para que as mulheres comecem a participar mais do futebol, tenham mais coragem e segurança, né? A gente tem muito estádio, com certeza não é o caso do estádio do Palmeiras, que é um estádio de primeiríssima linha, primeiríssimo mundo, que o estádio não tem banheiro feminino, por exemplo. A gente sabe que isso é um tema sensível para mulheres, né? Daqui ponto a Bomboneira não tinha quando eu fui lá ver o Palmeiras ganhar de 2-0. Por isso que eu falo que as mulheres que foram são guerreiras. Porque para entrar naquele banheiro tinha uma lâmina de mijo no chão de pelo menos 1 centímetro, que eu fiquei com o pé quase que encharcado. Então, para a mulher ir lá, dividir o banheiro com a rapaziada, naquelas condições, as palmeirenses que estavam lá são guerreiras. Muito guerreiras. Não, e não só a torcida, viu, Igor? Também no vestiário falta, por exemplo, os estádios deviam ser repensados para que fosse possível ter 4 vestiários ao invés de 2. Porque poderiam se fazer jogos duplos com o preliminar do feminino e o principal masculino, ou vice-versa. E não pode hoje, por quê? Porque só tem 2 vestiários. Se as meninas estiverem usando, o time masculino só vai poder entrar depois que acabar o jogo, que fizer limpeza e tudo mais, inviabiliza o negócio. Mas, então, salvo engano, o padrão FIFA são 4 vestiários. Mas não são 2. Nenhum dos estádios brasileiros tem 4 vestiários. Nem Maracanã, nem o Beira-Rio, nem o Pelezão, nenhum deles tem 4 vestiários. Antes de eu dar a palavra para o Ricardo, só vou falar uma coisa. Por determinação do Ministério do Trabalho, numa NR que eu não lembro o nome, os vestiários femininos são diferentes do masculino.
No masculino, você não precisa ter chuveiro com porta, isso. No feminino, você é obrigado a ter. Não ter é uma infração. Então, até o chuveiro tem que ser diferente. Exato. Exatamente. Ele está perguntando, mas essa situação da Conmebol não pode criar os elencos itinerantes? Seria uma espécie de aluguel de elenco? Sinceramente, não acredito, Ricardo. Eu acho que você fazer o elenco itinerante, você compromete a imagem do clube, porque você pode permanecer na competição no ano seguinte, e aí você ter a possibilidade desse elenco aí migrar para um outro clube. E aí? Você ia ter que fazer como? Correr atrás de novos integrantes. Eu ia falar que poder pode, mas na prática não dá certo. Eu ia dar o exemplo do Foz Cataratas, que um ano foi Foz Curitiba, no outro ano foi Foz Atlético Paranaense. Não, eu até entendo, mas o que eu estou dizendo que não pode, não é na prática não dá. Exatamente. Eu estou concordando com você. A teoria dá. Na prática, não dá. É aquele negócio, jurídico é uma coisa, mas viabilizar é outra. Não tem como, fica muito complicado para o clube. Eu vou levantar uma bola das mídias alternativas, que eu acho que é importante a gente falar, que infelizmente isso virou profissão para alguns. E a partir do minuto que vira profissão, deixa de ser alternativa, passa a ser mídia oficial. Exatamente. Se o cara tira daquilo o sustento dele, Carlos, não venha balançar sua cabeça, não. Ele não é mais alternativo. Ele saiu do underground e está no mainstream. Se ele vive daquilo... Se ele recebe do YouTube uma monetarização ou alguém dá um dinheiro para ele para fazer propaganda e merchandising, ele é a grande mídia. Ele perde a dependência, ele perde um pouco a dependência. A gente viu isso no jogo do Palmeiras e Santos, lá, em que estava o Cello, lá, que é técnico da seleção paraguaia, estava lá observando as jogadoras, vendo o que ele pode ter que enfrentar no futuro. Ele estava vendo a possibilidade de jogadoras que ele pode contar com ele para um outro time. Então, o futebol ele começa a ter essa visão mais, mais focal no clube mesmo. Não um negócio assim comercial, assim vamos chamar de fast food, vai. Você pega ali, você vem jogar esse campeonato. Aí você vai para o outro time, você vem jogar esse campeonato só. Não é mais assim. Os clubes estão buscando porque eles têm uma imagem a zelar. Palmeiras formou um time porque quer ser campeão. Não é simplesmente porque a Conmebol determinou, não. Porque a gente tá disputando contra o Corinthians. Não, Ayrton, tu estava falando da mídia, que ela deixa de ser alternativa quando ela passa a ganhar. Sim, mas eu estou correlacionando exatamente por causa disso, porque todos passam a ter uma visão mais focal, em vez de ficar só focar mais naquele assunto específico, está buscando relacionamento para firmar a imagem. E a mídia funciona assim também. Ela não pode simplesmente ficar diversificando, abrir o leque assim, repentinamente, porque vai perder o seu objetivo. Se não focar, você perde o objetivo. Eu acho... Aí eu vou deixar o Carlos falar, porque como ele trabalha nisso no dia a dia... Espera aí. Olha o tiozão. E aí, Carlos, já tá aí? Aí, quem sair na frente nas categorias de base feminina e formando jogadoras, sai na frente. É o modelo mais confiável e profissional. O amadorismo do futebol brasileiro, em geral, atrapalha tudo. Exatamente. Concordo, exatamente. É o que a gente estava falando. Os clubes estão procurando fazer um negócio mais sério porque a imagem dele está em jogo. Não cabe mais amadorismo no futebol feminino. Mas eu acho que na mídia alternativa, quando ela tem que ser amadora. A hora que ela passa a ser profissional, ela deixa de ser. Vamos imaginar um programa X,
Vamos botar o nome dele de Invictus. Vamos usar o nome da escola do Carlos. Se eu tenho o programa, o canal X, para tratar do Invictus, para tratar do Atlético Goianiense, ou Goiás seria melhor, Carlos? Tipo assim, hipoteticamente falando. Verde, né? Verde, né? Eu também sou verde. Falando de Geraldino do centro do Brasil. Vamos imaginar que existe um canal chamado Invictus para falar do gigante verde do Centro-Oeste. Verdão. Do Verdão da Serra. Verdão só existe um. Verdão do Serra. Verdão da Serra. Tá. Se a partir do minuto que o Carlos se predispõe a lançar um vídeo 10 horas da manhã para fazer um comentário, ao meio-dia ele entra com outro vídeo ao vivo, mesmo que seja vídeo de 10 minutos, 5 minutos, e 7 horas da noite ele faz um vídeo mais longo para comentar as notícias do Goiás e começa a ganhar para isso, ele se torna uma mídia oficial, não oficial do clube, mas ele se torna um instrumento de mídia oficial. Eu acho que eles uma mídia convencional, que oficial é quando do próprio clube, né? Isso. Uma tradicional. Tradicional convencional, né? Você concorda que ele passa a se comprometer mais ainda com a informação? Sim. Então, é o objetivo que a gente busca, é o comprometimento com a informação. Só que ele tem que se comprometer não só com a informação, mas também com o click view, para poder apresentar para o patrocinador dele o relatório no final do mês, para falar assim, tantas pessoas me viram. Ô, Igor. Oi. Mas hoje no YouTube, até o tiozão é craque nisso aí, vai saber, vai poder confirmar ou não isso aí. Se você atingir determinado nível, é claro que você tem que ter lá X horas de views e quantidade de seguidores. Acho que hoje são, não sei se são 3.000 e 1.000 horas. Uma coisa assim, dentro dos critérios, né? E passar nos critérios do YouTube ali. Você consegue monetizar sem precisar de patrocínio. Você começa a receber da própria plataforma. Claro que, né, talvez não seja muito dinheiro. Além disso, existem possibilidades dos próprios seguidores da sua plataforma também contribuírem para você. Existem canais que vivem da contribuição dos próprios telespectadores, dos próprios ouvintes, sem receber patrocínio. Eu acho que nesse caso aí, né, que você ganha uma coisa para fazer aquilo com mais qualidade, para você ter o sustento, para poder dar aquele retorno para aquela pessoa que se interessa naquele conteúdo, sem ter o patrocínio que compra a tua opinião de uma empresa privada, eu acho que ainda assim você ainda consegue fazer um trabalho mais isento, entre aspas, para usar um termo jornalístico aí, né? Então, assim, eu concordo em parte com o que você disse, só com essa ressalva. Se nos casos em que uma comunidade cresce muito, que você consegue monetizar pela própria plataforma, e também pelos seus seguidores colaborando, e você continuar tendo a qualidade do seu canal, a honestidade e tudo mais, pode ser que seja uma boa possibilidade, sim, de você viver daquilo como sustento, ou um complemento de renda, entendeu? Ô, Carlos, sem se vender. Não confia muito na monetização, porque se você não for um youtuber e aquele cara que vive disso só... Lá em cima, Esquece, porque a monetização do YouTube não cobre nem os custos do canal do StreamYard, por exemplo. O tiozão, no caso dele, por exemplo, ele tem 2 profissões. As lives é uma válvula de escape. Ele foi procurado por patrocinadores, mas mesmo estão dentro de uma missão e valores do canal. Quer dizer... É aquele negócio, ele se compromete com o patrocinador, ou ele se compromete com o trabalho. Por quê? É o meu ponto. Não dá para viver disso. A resposta que ele deu é o meu ponto. É aquela história de missão e valores. Porque a monetização do Nesse YouTube, aspecto, eu concordo. a monetização é mínima, é um negócio muito... Ayrton, eu vou te falar uma coisa que eu algumas vezes já falei com o Carlos. Nós aqui não ganhamos nada. Isso. O Carlos tem a profissão dele, tem a Escola Invictus que começa a operar de fato agora no segundo semestre, mas isso depois ele explica. Isso aqui é a minha válvula de escape e a válvula de escape dele. É perfeito. Eu sei que eu não marco nada de terça-feira, porque eu vou estar aqui. Eu não consegui participar de uma live uma vez,
porque eu estava com o técnico mexendo no meu computador. Igor, é uma questão de propósito, não é de meio de vida, né? A gente faz com propósito. Que é o propósito do Família Palestra, que se mantém até hoje, e nada contra aqueles canais de palmeirenses que ganham com isso. Mas eu só falei isso. Quando você ganha, você se torna mídia convencional. Aí eu acho que você... Fala. Ó, e o tiozão manda todo o recurso dele para filantropia. Tiozão, isso é fantástico. Eu acho que você está mais do que certo de fazer isso. E se um dia o YouTube resolver me monetarizar, eu pretendo fazer a mesma coisa. Isso aqui não é a minha razão de ser. Eu não vivo disso. Sem dúvida, eu concordo. Esse é o objetivo do tiozão também. Já há muito tempo que ele faz esse tipo de trabalho. E aí as lives dele tem alguns recursos lá, que é superchat. Posso dar uma esculhambada. É membro. Às vezes falo muito. Tá picotando, Igor, tá picotando. Então, o tiozão tem esse negócio de superchat, de membros que contribuem, isso e aquilo, mas todos esses recursos destinados a ajudar a filantropia. Agora, lógico, tem aqueles youtubers, né? Esses caras que vivem só disso, o dia todo com a câmera na mão, andando para lá e para cá, às vezes até no banheiro o cara está filmando, é absurdo, né? O cara consegue tirar um dinheirinho a mais, mas no geral, monetização, como dizia o professor Raimundo, salário, minúsculo, né, Ali? Eu penso que esse é um tema muito bacana e muito amplo, por isso a gente escolheu. Que para falar de mídias alternativas, vamos aqui ter um enfoque, mas muito grande do que é. Primeiro, para falar o que é alternativo, para que serve, como funciona. Eu espero que aqueles que estão nos assistindo e que nos assistirão no futuro, coisas gravadas, porque o YouTube é eterno, né? E entendam que uma mídia alternativa, ela é uma mídia, na minha opinião, todos podem concordar, discordar, tiozão, quem estiver no chat pode pôr, ela é uma coisa feita por torcedores, que se o cara não torcer, ele não faz, apaixonados que não ganham a vida fazendo aquilo. Fazem porque gostam do time para outros torcedores. Não é a mídia convencional. Verdade. E ela tem todos os defeitos e as qualidades de ser um torcedor. Perdeu o jogo, a gente faz o programa puto, sim. A gente só não xinga, porque ninguém quer tomar processo. Ganhou, a gente faz o programa alegre. Exemplo, domingo tem a final com o São Paulo. Vai ter programa. Como é que o programa vai ser feito, a gente não sabe, porque vai estar todo mundo no jogo. Só Deus sabe. Aliás, só Deus sabe se vai ter programa. Se não vai ter que ficar para segunda-feira, porque vai estar todo mundo. Porque a gente não sabe em que condições nós vamos conseguir sair do estádio. Olha, tiozão, o Léo está te dando parabéns. A gente não sabe se vai sair alegre, feliz, sóbrio, não sóbrio. O horário que vai conseguir sair. Carlos, porque vão ser 40 mil pessoas dentro do estádio e umas 20 mil do lado de fora. Exatamente. O entorno do Palmeiras fica fervilhando. O tiozão, qual aqui? As mídias alternativas surgiram para dar voz à população que muitas vezes não eram ouvidas pelas veículos tradicionais. É exatamente o que eu falei. É isso aí. Tiozão resumiu. Então, a mídia alternativa é isso. E como eu peguei o exemplo do Família por causa disso. Que vai ser um exemplo de domingo. Nós vamos ter que, domingo de manhã, Ayrton, eu, Tarso, depois da missa, porque a gente assiste a missa junto, decidir que horas vai ter programa e se vai ter.
que dependendo, o Palmeiras... Não ri não, Carlos. Dependendo do Palmeiras ganhar, a gente não consegue sair do estádio. Não, eu tô rindo porque eu acho interessante. Eu acho legal, assim. Eu acho massa isso, cara. Eu já até pensei na alternativa de levar um notebook e deixar lá no clube e a gente ir para uma sala lá e tentar fazer todos uma live de lá. Porque dificilmente a gente vai... Eu por exemplo, o Tarso e o Igor ainda moram perto do clube. Eu moro na Zona Norte, que é o oposto, é do outro lado da cidade. Até eu chegar em casa... Sugestão do Léo, ó. O programa começa 1h da manhã. Léo, vou te falar uma coisa. O Palmeiras ganhando 1h da manhã, não estou respondendo nem por mim. Mas vocês não podem alterar o horário? Já informar para o público de vocês que, olha, nesse domingo vai ser mais tarde, algo assim? De anunciar? Até pode, mas é aquele negócio. Como que você vai saber? Você não sabe como que vai ser, né? Cara, teve um jogo, a gente passou das 8 para as 9. Teve queda de audiência e quase não dá para fazer o programa às 9 da mesma forma. Entendi. É verdade. Às vezes, isso a grande mídia não precisa se preocupar, a gente precisa. É melhor passar para a segunda e não fazer, até porque ganhando, o que é uma possibilidade, nós não estamos cravando aqui, não vamos fazer cortes do programa para falar que a gente falou que vai ganhar, porque na possibilidade de ganhar, quem vai querer assistir a gente? É verdade. Talvez ninguém. Talvez o nosso público esteja comemorando. Vai estar todo mundo ali na palestra, ali, curtindo, vai para Paulista, vai, sabe? O menino que está na Austrália vai estar indo trabalhar. Mas ele vai ter acordado de madrugada para assistir o jogo. O Fernando Hubner, duvido que ele vá trabalhar. Sem dúvida. Ele não vai trabalhar. Aquele lá é uma figura. Ó, o tiozão disse que ele vai trabalhar. Ó. Então, é uma coisa que a gente tem que aliar que a grande mídia não precisa. É importante fazer? Mas talvez... Ó, pessoal que está acompanhando a live agora, isso é uma reunião de pauta. Só está faltando mas o tiozão presente e o Tarso. Nós estamos fazendo uma reunião de pauta, cara. Vocês estão ganhando uma coisa de brinde. Curso de comunicação, reunião de pauta. Às vezes, é melhor não fazer do que entregar um produto sem qualidade. Porque em o Palmeiras ganhando, será que nós que vamos participar do programa gostaríamos de estar participando ou de estar na festa? Fazer uma live de meia hora, meia boca, só para cumprir tabela? Não, aí também não E de repente, na segunda, você já faz a live com pós também, né? Com pós-título ali, né? Do dia seguinte, né? Ou falando do que ganhou, ou falando porque perdeu. Sim, do day after ali, do pós, né? Aí eu acho que é uma questão de lealdade conosco que fazemos e com o público. Pois é. Mas é sempre uma incógnita. Né? Você Sem não dúvida. tem como... Aí uma decisão interessante vocês tomarem. Domingo retrasado, por exemplo, a gente estava voltando de Igaraçu do Tietê e a gente... 4 horas de carro. Quando chegamos em Araçariguama, o trânsito começou a parar, que é o pessoal voltando do interior para... Podemos fazer no programa lá do Café 1914, mas tem que ver se o programa vai estar aberto para a gente entrar. Boa. Mas a ideia é fantástica. Assim o Léo já vai aparecer vestido, fardado com a roupa de Gandula e com a bola lá para mostrar para a gente mostrar lá, a bola da final. Combinado, Léo. Vamos fazer lá e você vai lá, então, tá bom? Com a roupa, vestido, paramentado como Gandula e com a bola da final. Você dá um jeito de sequestrar a bola lá. Tá vendo, pessoal? Como a nossa live indomável, a gente entrega muito mais do que promete. Ninguém achou que ia ter no final uma reunião de pauta. Muito legal. Carlos, você que trabalhou em rádio na faculdade, não é assim uma reunião de pauta? Sim. Faltou falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Você tem essa atividade do dia a dia do jornalismo, definir essas coisas mesmo. Sem dúvida alguma. É que algumas rádios e nos veículos de comunicação também se preparam, né?
Viu, Carlos? E a diferença é que em algumas rádios oficiais, redes oficiais, a reunião de pauta sai nos TABEF também, né? É a única diferença. Aqui não. Aqui sai, tá tudo tranquilo. É verdade. Discussão sadia, né? É uma discussão sadia. Mas acontece muito. E nos veículos de comunicação, afinal, também altera o ritmo um pouco, né? De quem vai cobrir, como cobrir, horário. Foi ideia, Ayrton. Aí, ó, tá vendo? Ele concordou. Sai do campo e vou direto para lá. Convocado. Bom, como a gente está com 1h10, vamos para a nossa rodada final. O pessoal que está no chat quiser escrever alguma coisa, não esqueçam antes de se inscrever no canal, compartilhar, vamos fortalecer a nossa live. Curtir. Ayrton, faça as suas considerações, depois eu faço. E como é o encerramento, o Carlos faz, porque ele já faz a chamada para o canal dele semana que vem. Quinta-feira não está confirmado, mas se confirmarem em edição extraordinária, a gente monta tudo amanhã. Agradeço a vocês o convite, a participação, a gentileza do Carlos, do Igor, de terem me chamado, participar. É sempre bom a gente trocar essas figurinhas aí, não só para trazer a nossa experiência, mas para conhecer experiências novas também, como a de vocês. Sempre engrandece a nossa pessoa. Então, desejo a vocês aí uma excelente noite. Como o Igor diz, para quem é de noite, boa noite, quem é de dia, bom dia, quem é da tarde, boa tarde. Vamos ler o tiozão aqui, ó. Boa live. O horário para esse assunto diria que é perto da meia-noite. Live tipo resenha. É isso mesmo, sem dúvida. Tem um amigo meu também, o Olavo Mitsukimura, é um parceiro meu de banco de muitos anos, que me ajudou muito e que eu tenho o maior carinho e respeito por ele. Um abração, o Mitsu. Obrigado. Ayrton, aproveita que você está com a palavra e já saúda a todos aqueles que são parceiros do Família Palestra. É isso aí, gente. Muito obrigado aí a participação. Vocês... Sempre que estiverem presentes, manda as suas questões, manda as suas perguntas. O Igor sempre vai estar falando do futebol feminino, eu vou estar falando do geral. O Tarso, quando participar, também fala algumas boas do clube. E o tiozão, sempre participando com a gente, quando ele está livre lá nos Estados Unidos, ele participa com a gente também, sempre com boas informações. Obrigado, Leonardo. Um abraço a todos. E vamos em frente. Um abraço aí. Obrigado, Igor e Carlos. Eu quero agradecer a todos também que estão nos acompanhando ao vivo e a cores agora, aqueles que nos acompanharão no futuro, porque o YouTube é eterno. Espero que vocês tenham gostado do programa, de assistir o programa tanto quanto a gente gosta de fazer. É aquilo que eu disse, o que o Carlos disse, que o tiozão disse do programa dele. E uma hora a gente sequestra o tiozão para ele fazer o nosso também. Cara, isso aqui é uma terapia. Só que a minha terapia e a do Carlos, especificamente, a gente gosta de passar conteúdo, até porque o Carlos é o fundador da Escola Invictus. Ele tem um compromisso com a educação muito grande. O meu é menor do que o dele, porque eu sou um professor aposentado. Dei as minhas aulas, hoje eu estou mais na labuta da advocacia, estou escrevendo livro, estou organizando umas coisas na OAB aqui de São Paulo. Isso aqui é a nossa terapia. Vocês podem falar assim, mas os caras não conseguem seguir um roteiro. Primeiro porque a gente não tem roteiro, então já não dá para seguir mesmo. Já fica uma coisa complicada se não tem roteiro. Mas aqui é a nossa válvula de escape, e na nossa válvula a gente tenta trazer um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Esperamos que a gente tenha conseguido. Se não conseguimos, ficamos na boa vontade. Carlos, vai lá, meu filho, te consagra. Beleza, é isso mesmo, Igor. Falou tudo. Obrigado mais uma vez, uma ótima noite. Ayrton, obrigado, né, pela presença. O Ayrton já é presença frequente em outras lives, agora conhecendo pessoalmente, uma simpatia de pessoa. Parabéns pelo trabalho que você faz aí no Família Palestra. A toda a família, né, palmeirense aí, foi uma honra muito grande ter você nessa live. Também sou, como eu disse, né, verde, né, esmeraldino, como a gente diz lá no estado de Goiás. Sou torcedor do Goiás, que é o Verdão lá da Serra, no estado de Goiás.
Então, foi uma honra muito grande ter todos vocês aqui, participar mais uma vez com vocês, aprender muito com vocês. Convidar, então, o Igor, como disse, talvez na próxima quinta, uma live extra, né, Igor? Ou na próxima quinta, dessa vez no canal da Invictus, com mais uma live Indomável, a 47. Então, muito obrigado a vocês, uma ótima noite. Também aos nossos amigos que participaram com comentários aqui. Até mais. Um abraço, gente. Um abraço.